Quem você se torna quando o silêncio deixa de ser ausência de som e passa a ser uma força viva, uma presença que pesa no ar como um arquétipo esquecido? E se aquilo que você não diz for mais devastador do que qualquer confronto, mais desestabilizador do que qualquer explicação? Há um ponto em que a palavra se esvazia e o inconsciente toma a frente, e é justamente aí que máscaras começam a rachar. Você já sentiu que, ao se retirar, algo dentro do outro entra em colapso sem entender por quê? Há uma crença confortável de que o poder está na voz, nos argumentos, nas longas conversas que tentam corrigir o que nunca quis ser corrigido. Mas, e se for o contrário? E se a verdadeira ruptura nascer quando você desaparece do palco psíquico e deixa o outro sozinho diante do próprio reflexo? Carl Jung dizia que nada é mais perturbador do que encarar a própria sombra sem intermediários. Imagine alguém que vive de espelhos vazios, sendo obrigado a encarar o único espelho que não controla. O silêncio não é passividade, é um símbolo. Ele abre portas subterrâneas, convoca fantasmas internos, expõe fissuras que estavam há muito tempo escondidas sob o verniz da persona. Quando você some, não é apenas a sua presença que falta, é a sustentação do personagem alheio. Algo dentro dele procura você para continuar existindo, e quando não encontra, começa a desmoronar por dentro, tentando nomear uma dor que não admite. O que acontece quando a fonte de validação desaparece no escuro? Há movimentos invisíveis acontecendo nesse exato instante, forças que operam abaixo do pensamento lógico, na região onde os sonhos e os medos se confundem. O narcisista tenta controlar narrativas, mas não controla o inconsciente. E o inconsciente não negocia, ele apenas revela. O desaparecimento não é fuga, é convocação para um encontro com o próprio vazio. E alguns não suportam esse chamado silencioso sem sentir que algo essencial lhes escapa. Talvez seja por isso que o silêncio incomoda tanto. Ele não acusa, não explica, não justifica. Ele apenas existe. E por existir, desmonta defesas que pareciam inabaláveis. O que realmente se quebra quando você se vai? Que parte oculta desperta quando não há mais palco, nem plateia, nem aplauso? A resposta não está na superfície, ela se move nas profundezas, onde o mito pessoal é reescrito, e quem ousar descer até lá, dificilmente volta ao mesmo. Há um instante em que o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser linguagem, e essa linguagem fala diretamente com a parte de você que sempre soube, mas escolheu não ver. É como se algo antigo se movesse por dentro, uma memória sem nome que desperta no escuro e pergunta baixinho quem você é quando para de se explicar. A mente tenta reagir, inventa respostas rápidas, mas o corpo já entendeu o recado. Há algo se reorganizando nas profundezas. E é impossível voltar a fingir que não ouviu esse chamado que vem de dentro e não pede permissão para acontecer. É nesse terreno que a sombra se aproxima. Não como ameaça, mas como verdade que cansou de ser exilada. Você percebe que durante tanto tempo tentou ser luz para quem só reconhecia o próprio reflexo e que ao se retirar não está punindo ninguém. Está apenas interrompendo um ciclo que não sustentava mais a sua alma. Mesmo assim, surge o incômodo. Por que esse silêncio parece tão poderoso? Por que ele cria fissuras onde antes havia certeza? Talvez porque ele arranque as máscaras sem tocar nelas, deixando cada um sozinho com aquilo que projetou no outro. A persona tenta resistir. Ela foi treinada para agradar, para explicar, para se justificar até o esgotamento. Mas há um limite em que o psíquico se recusa a continuar representando papéis que traem sua essência. Esse limite é silencioso e, exatamente por isso, inegociável. A retirada não grita, não acusa, não dramatiza. Ela simplesmente se afasta como uma maré que recua e revela o que estava escondido debaixo da água.
e o que aparece nem sempre é bonito de ver. A pergunta que fica é: o que você encontra quando toda a plateia desaparece? Em algum ponto desse caminho, você percebe que não está apenas se afastando de alguém, mas retornando a si. A ausência se converte em presença interior, e essa presença confronta crenças antigas. Preciso ser necessário para existir. Preciso ser validado para sentir valor. A psique, como ensinava Jung, busca totalidade, não aprovação. E quando essa compreensão começa a nascer, mesmo que de forma confusa e tremida, algo dentro de você sussurra que já não é possível continuar se traindo para manter o enredo de outra pessoa vivo. Ainda assim, há um tremor. O hábito de voltar, de explicar, de salvar, tenta puxar você para o roteiro conhecido. É como uma corrente invisível que chama pelo seu nome e promete paz, desde que você volte ao papel de sempre. Mas agora você percebe o preço. Cada retorno antigo custava pedaços do que você é, e o inconsciente não tolera eternamente essa dívida. Ele cobra em sonhos estranhos, em cansaços sem motivo, em vazios que não se preenchem. O silêncio, nesse contexto, não é arma. É cura que também dói. E então surge o paradoxo. Ao se retirar, você sente falta e, ao mesmo tempo, sente alívio. É como atravessar uma ponte estreita entre dois mundos, sem saber o que existe do outro lado, mas sabendo que não há como voltar para o ponto de partida. Esse espaço entre o que caiu e o que ainda não nasceu é desconfortável, inquietante, quase insuportável em alguns momentos. Mas é também o solo fértil onde a individuação começa a lançar raízes, ainda que ninguém do lado de fora consiga ver. Há momentos em que a mente pergunta se você está sendo frio, duro, radical demais. Essas perguntas ecoam como vozes antigas, vozes que ensinaram que amor é sacrifício de si. Porém, algo mais profundo responde sem palavras. Não se trata de dureza, mas de verdade. Quando você some, o que se desfaz não é você. É a ilusão que lhe prendia. E o que desorganiza o outro não é o seu silêncio em si, mas a falta do antigo espelho que sustentava a fantasia de controle. O inconsciente trabalha em silêncio, e esse trabalho não pede testemunhas. Você nota que, quanto menos tenta provar algo, mais forte se sente por dentro, ainda que não saiba explicar o motivo. A energia que antes era gasta para se manter em rotações emocionais exaustivas começa a retornar ao centro. E com ela retornam sensações esquecidas, dignidade, limite, autoescuta. Mesmo assim, a mente continua perguntando: será que eu deveria voltar? Ou esse vazio é justamente o território onde a alma cria novas formas de existir? Entre uma respiração e outra, você percebe que o silêncio não destrói nada que seja verdadeiro. Ele apenas desmascara. O que ruir, ruiria de qualquer forma. O silêncio apenas acelera o encontro com o que já estava rachado. Essa percepção não chega como uma frase pronta, mas como uma sensação visceral, uma certeza que não precisa ser defendida. E, ao senti-la, algo em você se realinha, como se peças internas encontrassem seus lugares sem esforço consciente. E, no fundo, permanece uma pergunta que não se cala. O que realmente acontece na psique daquele que precisa de plateia para existir quando a plateia se levanta e vai embora? Talvez a resposta não esteja nas palavras, mas no que você está vivendo neste exato momento. Talvez a verdadeira transformação não esteja em compreender o outro, mas em finalmente se escutar. O silêncio continua, denso, vivo, pulsando como um convite, e algo diz que essa travessia ainda está apenas começando. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção!
O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando o silêncio se instala, algo dentro do narcisista começa a se inquietar como um animal trancado em um quarto sem espelhos. A ausência da sua voz cria um vácuo onde antes havia alimento psíquico constante, e esse vácuo suga para a superfície tudo aquilo que ele passou a vida evitando sentir. A persona começa a ruir porque já não encontra o cenário que sustentava o papel principal. É o inconsciente chamando a revelação, e esse chamado vem sem ruído, sem explicação, sem aviso. O que resta quando a plateia desaparece é um palco vazio, e o vazio não mente. Você sente esse movimento quase fisicamente, como se algo estivesse mudando a arquitetura interna do que sempre foi dado como certo. Não há grito, não há cena, não há explosão. Há apenas um deslocamento silencioso, mas irreversível. A energia psíquica que antes girava em torno do outro começa a retornar, como rios voltando à nascente. E quando essa energia retorna, ela ilumina áreas esquecidas da sua própria história. Feridas antigas que agora pedem nome, gesto, cuidado. A retirada, então, deixa de ser uma fuga e passa a ser um retorno. O narcisista, acostumado a controlar o roteiro, descobre de repente que não tem acesso ao capítulo que você escolheu não escrever. E é justamente essa falta de controle que fere. A ausência não oferece combate, não oferece argumento, não oferece brecha. Ela apenas mostra sem mostrar nada. Ele tenta provocar reações, reabrir portas, evocar antigas culpas, mas o silêncio não responde, e é aí que algo nele começa a implodir. Porque não há diálogo com o vazio, há confronto com a própria sombra. Para você, essa travessia também não é simples. O silêncio que liberta também revela aquilo que estava abafado pela tentativa constante de salvar, explicar, consertar. Surgem memórias que pareciam resolvidas, cenas que voltam com cheiros e texturas, lembranças que o corpo guardou quando a mente quis esquecer. E ao tocar essas camadas, você percebe que o sumiço não é apenas ausência do outro, mas reencontro consigo. A pergunta muda de lugar. Deixa de ser porque o outro é assim e se transforma em quem eu preciso ser agora. Há um momento em que o silêncio ganha corpo, quase como uma presença ao seu lado. Ele acompanha você nos pensamentos, nas decisões, nos gestos cotidianos. E pouco a pouco você entende o que Jung ensinava. Aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. O ciclo se repetia porque algo dentro de você ainda buscava se reconhecer através do olhar do outro. Agora, sem esse espelho distorcido, você se vê obrigado a olhar para dentro. E esse olhar, embora desconfortável, é o começo de uma nova narrativa. Enquanto isso, no território psíquico do narcisista, o desespero se disfarça de indiferença, de raiva, de discursos frios, mas por baixo da superfície há um pânico silencioso. Ele tenta reconstruir rapidamente novos palcos, novas fontes de validação, novos personagens que desempenhem o papel que você deixou. Porém, algo não encaixa do mesmo jeito. O silêncio que você deixou funciona como um eco interno, lembrando que a fantasia não é tão sólida quanto parecia, e esse lembrete corrói mais do que qualquer confronto direto. Você também percebe que não precisa mais provar nada. Há uma serenidade estranha que se instala entre as dúvidas e as saudades. É como se duas forças se encontrassem dentro de você. A parte que teme perder e a parte que finalmente se permite existir sem mendigar presença. Esse embate interno cria ondas, momentos de firmeza absoluta e momentos de fragilidade profunda. Mas em todos eles há uma sensação nova. Você não está mais se abandonando para não ser abandonado.
O silêncio começa a desenhar fronteiras. Ele diz até aqui sem precisar pronunciar uma palavra. E essas fronteiras não são muros, são contornos. Contornos da sua identidade, da sua história, do que você aceita e do que já não cabe mais. A psique responde a isso como quem respira depois de longos períodos submerso. Ao mesmo tempo, o outro sente a ausência dessas antigas brechas e tenta voltar pelos caminhos conhecidos, mas eles já não existem do mesmo jeito. Algo mudou. E essa mudança é interna. Nesse ponto, você percebe que o verdadeiro impacto não está no que o outro pensa do seu silêncio, mas no que o seu silêncio desperta em você. A individuação acontece em silêncio, sem aplausos, sem plateia, sem testemunhas. É um pacto secreto entre você e aquilo que sempre pediu para nascer dentro de você. E ainda que a mente queira respostas rápidas, o coração sabe que esse processo tem seu próprio ritmo, que não obedece a urgências externas. E fica a pergunta que vibra, insistente, como um sino tocando por dentro. O que você faz com esse novo poder que não grita, não ameaça, não exige? O silêncio tornou-se espelho, e nesse espelho você vê tanto a sua dor quanto a sua força. O narcisista sente o impacto da sua ausência, mas é você quem começa a sentir o impacto da sua presença. E a sensação é a de estar no limiar de algo maior, como se uma porta interna estivesse se abrindo lentamente, convidando você a atravessar sem olhar para trás. Há silêncios que parecem noites inteiras sem estrelas, longas demais para que a mente suporte, profundas demais para que o ego aceite atravessar sem tentar acender alguma luz artificial. Nesse espaço escuro, velhas vozes começam a sussurrar, tentando convencê-lo a voltar, a retomar o papel antigo, a ocupar novamente o lugar que já não cabe mais. Mas algo em você, que não é medo nem orgulho, apenas uma consciência que amadureceu no subterrâneo, decide permanecer. Permanecer no não dito, no intervalo entre um ciclo que terminou e outro que ainda não possui nome. É aí que o silêncio deixa de ser estratégia e se transforma em revelação. Você começa a perceber que o vazio que tanto amedrontava não é inimigo, mas território fértil. Ele acolhe suas partes cansadas, aquelas que imploravam por descanso enquanto você insistia em sustentar o peso do mundo emocional alheio. A cada dia, sem explicações forçadas, sem justificativas que ninguém escutaria de verdade, algo se realinha dentro de você. Não é um evento, é um movimento. Uma lenta reconfiguração psíquica que faz com que o seu corpo relaxe onde antes vivia em alerta. Como se pela primeira vez a sua alma tivesse espaço para se esticar e ocupar o próprio tamanho. No mesmo instante, o narcisista sente essa retirada como uma ruptura na própria estrutura. Tudo aquilo que ele projetava em você começa a retornar, e esse retorno é insuportável. O silêncio faz o que nenhum discurso consegue. Ele devolve ao outro aquilo que é dele. Sem plateia, o personagem principal precisa lidar com o que sempre evitou encarar. O eco da sua ausência ressoa onde não há mais controle possível. E essa sensação de perda de domínio abre fendas, desperta angústias antigas, convoca medos infantis que estavam confinados nas regiões mais profundas do inconsciente. Você não enxerga todas essas batalhas que travam dentro dele, mas sente os reflexos. Mensagens que aparecem, tentativas veladas de provocar reação, gestos frios que escondem desespero, silêncios orgulhosos que na verdade imploram por validação. O antigo roteiro tenta se reescrever: culpa, vitimização, sedução, indiferença. Mas agora há algo diferente. Você observa esses movimentos de outro lugar. O impacto ainda existe, mas já não comanda suas decisões. É como assistir a uma peça conhecida cujas falas você sabe de cor, mas que finalmente deixou de hipnotizá-lo. Dentro de você, memórias emergem como fragmentos de sonhos.
lembranças de momentos em que você se diminuiu para caber, em que engoliu palavras para manter uma paz que na verdade nunca existiu. Essas cenas não vêm para ferir, mas para libertar. Elas se apresentam para que sejam vistas sem autoacusação, sem dureza, com a compreensão de quem olha para si com olhos mais compassivos. O silêncio cria esse espaço de honestidade radical, e é nele que a cura começa a se insinuar, mesmo que ainda não se assuma como tal. Há instantes em que o corpo reage antes da mente. Um aperto no peito, uma súbita vontade de voltar atrás, de enviar uma mensagem, de quebrar o silêncio apenas para se livrar da tensão que ele provoca. Nesses momentos, você percebe o quanto estava condicionado a existir através do olhar do outro. É quase físico o impulso de se explicar para ser aceito, de ceder para ser amado. Mas uma força tranquila, que não grita nem exige, se ergue por dentro e lembra que a sua vida não pode mais ser construída sobre a renúncia constante de si mesmo. O ensinamento de Jung se faz sentir sem ser citado. Aquilo que você negou durante tanto tempo pede integração. As suas sombras querem lugar, não para dominar, mas para deixar de sabotar você por debaixo das superfícies conscientes. Ao se afastar do ciclo narcisista, você não enfrenta apenas o outro, enfrenta a si mesmo. Enfrenta a necessidade de ser indispensável, o medo de ficar só, o hábito de confundir amor com sobrevivência. E cada vez que olha para essas verdades sem fugir, algo se reestrutura silenciosamente em sua base. No território do narcisista, a ausência de seu papel provoca colapsos internos. Ele procura novas fontes de atenção, tenta reconstruir rapidamente aquilo que desabou, coleciona presenças para tampar o buraco que sua saída deixou. Mas o silêncio que você plantou age como um espelho que ele não consegue quebrar. Ele o confronta com a realidade de que o controle não era absoluto, de que a narrativa não estava totalmente em suas mãos. E esse choque, ainda que ele nunca admita, corrói lentamente as certezas que pareciam inabaláveis. Você segue caminhando por dentro de si, ora com firmeza, ora com passos vacilantes. Há dias em que a ausência parece leve, quase libertadora. Há outros em que a saudade pesa como pedra molhada. Em ambos, o silêncio continua trabalhando. Ele não tem pressa. Ele dissolve, decanta, organiza o que estava embaralhado e, enquanto isso acontece, você começa a perceber sinais sutis de renascimento. Um gosto antigo pela própria companhia, um interesse por coisas esquecidas, um respeito novo pelos próprios limites. Nada extravagante, nada teatral, apenas real. Em alguns momentos, surge a sensação de que algo invisível o está conduzindo, como se o inconsciente soubesse o caminho e você apenas precisasse confiar um pouco mais. Essa confiança não é cega. Ela é construída à medida que você percebe que sobreviver ao silêncio era possível, que você não se desfez ao escolher a si mesmo. O medo que antes parecia insuportável começa a se decompor em partes menores, compreensíveis, humanas, e no lugar dele nasce uma serenidade tímida, mas verdadeira, que não depende de aprovações externas para existir. Enquanto isso, o narcisista tenta compreender o que aconteceu sem admitir que perdeu o controle. Ele revisita conversas, reescreve mentalmente os fatos, distorce memórias para não sentir a dor do abandono. Porém, por mais que tente se proteger, há algo que escapa às defesas, o impacto da sua ausência. Não porque você o desejou como vingança, mas porque o sistema que ele construiu precisava de você para se sustentar. Ao sair desse sistema, você não apenas o desorganiza, você interrompe o fluxo de energia que mantinha viva uma fantasia de onipotência. Você percebe que não escolheu o silêncio para ferir. Ele aconteceu como consequência de um limite finalmente respeitado. E esse reconhecimento muda tudo.
Não há mais necessidade de justificar sua saída, nem para o outro, nem para si mesmo. O que havia para dar já tinha sido dado, o que havia para explicar já tinha sido explicado muitas vezes. O silêncio, então, se torna um gesto de fidelidade à própria alma. Um gesto que pode ser mal interpretado por quem ainda vive de controle, mas que é profundamente compreendido por aquilo dentro de você que busca inteireza. O tempo nesse território não segue relógios externos. Há dias que parecem longos como invernos e outros que passam rápidos como relâmpagos. Em todos, o processo segue. Você aprende a conviver com o desconhecido, com a falta de respostas imediatas, com a ausência de garantias. E, paradoxalmente, é justamente nesse não saber que uma nova sensação de segurança nasce. Não a segurança que vem de controlar tudo ao redor, mas a que surge de estar inteiro por dentro, mesmo que o mundo externo ainda esteja em rearranjo. A psique, seguindo a lógica profunda descrita por Jung, busca totalidade. Ela empurra gentilmente, às vezes dolorosamente, para situações que rompem com falsos equilíbrios. O encontro com personalidades narcisistas muitas vezes é o palco dessa ruptura. Elas funcionam como espelhos que distorcem, mas que também revelam partes suas que precisavam ser vistas. A dor desse encontro é real, mas também é fértil. Dela brota a necessidade de se recompor de forma mais verdadeira, menos dependente, menos fragmentada. Você começa a sentir que o silêncio não é o fim de nada, mas o início de um caminho mais autêntico. Ainda há lembranças, ainda há impulsos, ainda há fantasmas que visitam. Porém, junto com eles, há algo que não existia antes. Um senso crescente de que você merece existir sem se moldar para caber em expectativas alheias. Essa percepção não chega em grande discurso triunfal. Ela se manifesta em pequenos gestos, em dizer não com calma, em descansar sem culpa, em ouvir a própria intuição com respeito. O narcisista pode até tentar retornar, encenar arrependimentos, acenar com promessas que soam como música para feridas antigas. Mas o silêncio que você atravessou criou dentro de você um novo ouvido. Ele reconhece dissonâncias que antes passavam despercebidas. Ele sente quando as palavras não carregam verdade. E, ainda que a emoção tente empurrá-lo de volta para os velhos papéis, essa nova escuta interna o lembra do custo que já foi pago. Custo em energia, em noites sem sono, em versões de si deixadas pelo caminho. Você não precisa se defender com argumentos. A defesa agora é quase orgânica. O corpo reage ao que não lhe faz bem. O coração se encolhe diante do que ameaça sua integridade. A mente se recusa a pactuar com narrativas que a diminuem. Esse alinhamento interno é silencioso, invisível para muitos, mas absolutamente real. Ele marca o início de uma nova fase em que sua vida deixa de orbitar em torno do caos alheio e começa a se estruturar a partir de um eixo interno que estava adormecido. E ao mesmo tempo em que essa força cresce, a sensibilidade não desaparece. Pelo contrário, ela se aprofunda. Você sente mais, mas sofre menos pelo que é desnecessário. A compaixão se volta primeiro para dentro, depois para fora. Não há desejo de vingança, não há gosto em ver o outro cair. Há apenas o reconhecimento de que cada um precisa enfrentar os próprios labirintos internos. E alguns só os encontram quando os ruídos cessam, e o único som possível é o da própria consciência chamando pelo nome verdadeiro. O silêncio segue como um companheiro, não como parede, mas como estrada. Ele o conduz para lugares internos que você nunca visitou porque estava ocupado demais, tentando sobreviver emocionalmente. Agora, com o ruído reduzido, você escuta sonhos antigos, desejos esquecidos, necessidades legítimas que foram silenciadas para manter relações desequilibradas.
E ao ouvir tudo isso, mesmo que não saiba o que fazer ainda, você já está diferente, porque nada permanece igual depois que a verdade interna encontra a palavra, mesmo que essa palavra não seja dita em voz alta. No campo invisível entre você e o narcisista, algo definitivamente mudou. Ele pode negar, minimizar, ridicularizar. Pode fingir que nada aconteceu, que sua saída não teve impacto algum. Mas o inconsciente não mente. Ele registrou a perda da fonte de controle, gravou a experiência de ficar diante do próprio vazio sem o apoio do antigo espelho. Esse registro não desaparece. Ele continua ali, trabalhando por baixo das defesas, abrindo pequenas frestas por onde a realidade insiste em entrar, mesmo que seja combatida. Você segue, não em linha reta, mas em espiral. Avança, volta um pouco, avança novamente. Cada volta da espiral revela algo novo, integra uma parte, cura uma ferida, expõe outra. É um movimento vivo, imperfeito e humano. E, ao aceitar essa imperfeição, você se aproxima mais de si do que jamais esteve ao tentar ser impecável para ser amado. A jornada não está concluída e talvez nem precise estar. O que importa é que agora você está caminhando com você e não contra você. No fundo, há uma pergunta que permanece vibrando como corrente subterrânea. Quem você se torna quando o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser casa? Essa resposta não chega pronta, não é entregue como fórmula. Ela se revela aos poucos, em gestos, em escolhas, em respiros mais longos. E enquanto ela se desenha, o silêncio continua pulsando. Não como ameaça, mas como promessa de algo que ainda está nascendo dentro de você, no ponto exato onde a dor encontrou consciência e decidiu se transformar. O silêncio amadurece por dentro como uma estação que não obedece ao calendário. Ele não pergunta se você está pronto, apenas acontece. E quando acontece, arrasta com ele tudo aquilo que estava sustentado por discursos frágeis e pactos invisíveis. Você começa a notar que antigas promessas internas se desfazem, como se fios fossem sendo cortados um a um, libertando partes suas que estavam presas a expectativas que nunca foram suas. A cada dia, sem retornos, sem explicações ensaiadas, você percebe que o mundo não desaba e que talvez o desabamento que você temia já havia acontecido há muito tempo, por dentro, sem testemunhas. Há um despertar lento e ao mesmo tempo intenso, como se a psique abrisse janelas que estiveram fechadas por anos. Luz entra em lugares que você aprendeu a não olhar. Surge a consciência de quantas vezes tolerou o intolerável, de quantas vezes se colocou em segundo plano para manter viva uma história que não o incluía por inteiro. Essa percepção não vem com raiva estrondosa, mas com uma tristeza suave que ensina. É o luto por versões de si que se curvaram para caber, que se calaram para preservar vínculos que, no fundo, já estavam quebrados. No território interno do narcisista, o silêncio se converte em ameaça. Não porque você o use como arma, mas porque ele retira o palco onde o controle se exercia. Sem sua presença, ele precisa olhar para o próprio teatro interno, e esse encontro é devastador para quem construiu a identidade sobre aplausos e reflexos. A ausência expõe a fragilidade que ele tenta esconder até de si mesmo. Surge uma inquietação crescente, um impulso desesperado de reencontrar você, não por amor verdadeiro, mas para reestabelecer o papel que você ocupava na sustentação do ego dele. Você começa a compreender essa dinâmica de um lugar menos culpado e mais consciente. Percebe que não foi falta de amor, foi excesso de abandono de si. Compreende que cuidados verdadeiros não exigem sua autoanulação. Lembra das palavras de Jung sobre individuação e sente, mesmo sem explicar, que é isso que começa a acontecer. Um retorno ao centro, um ajuste profundo entre o que você sente e o que você vive.
A antiga necessidade de servir como espelho para o outro vai perdendo força e, em seu lugar, nasce uma vontade tranquila de existir sem teatro. Mesmo assim, há dias em que o silêncio parece pesado demais, quase insuportável. Nesses dias, velhos padrões chamam como vozes familiares, oferecendo a falsa paz do conhecido. Você pensa em ceder, em enviar uma mensagem curta, em reabrir a porta apenas um pouco. O corpo se inclina nessa direção por hábito, mas algo mais fundo segura seus passos. Não é dureza, não é orgulho. É um saber silencioso de que voltar ao que havia antes custaria caro demais. E esse custo já foi pago muitas vezes. Nesse processo, você começa a reconhecer a diferença entre carência e vínculo, entre apego e presença. A carência grita, exige, pressiona. O vínculo verdadeiro respira, respeita, acolhe. Ao se afastar do ciclo narcisista, você sente a pele se desacostumar do aperto constante, como quem tira uma armadura que parecia proteção, mas na verdade era prisão. A sensibilidade retorna ao corpo aos poucos, trazendo consigo tanto dor quanto liberdade. Você reaprende a sentir sem se trair. Para o narcisista, a sua ausência se torna um enigma insolúvel. Ele tenta interpretar, classificar, transformar em trama o que não consegue nomear. O silêncio foge às categorias que ele domina. Ele não pode vencê-lo, nem controlá-lo, nem seduzi-lo. E isso soa como derrota pessoal. O ego ferido procura formas rápidas de substituir você, de provar para si mesmo que nada o afeta. Mas, por baixo das repetições, uma fissura permanece aberta, lembrando que o controle nunca foi total, que as pessoas não são extensões sua vontade. Você, por sua vez, começa a sentir algo novo: responsabilidade por si mesmo. Não aquela responsabilidade pesada, cheia de culpas e obrigações, mas um cuidado que nasce do reconhecimento do próprio valor. O silêncio dá espaço para ouvir a própria voz. Uma voz que esteve abafada por ruídos emocionais e exigências externas. Essa voz não ordena, não acusa, não cobra. Ela sugere caminhos. Ela pergunta com delicadeza o que realmente faz sentido agora. E essas perguntas são tão profundas que não cabem em respostas imediatas. À medida que avança nessa travessia, você percebe que não se trata apenas de lidar com um narcisista, mas com tudo que essa experiência revelou sobre sua própria alma. O outro foi o cenário onde antigas feridas se manifestaram. Agora, sem o enredo repetido, essas feridas aparecem de forma mais clara. Você vê sua necessidade de aprovação, sua dificuldade com limites, seu medo do abandono, não para se culpar, mas para finalmente acolher essas partes com consciência. E esse acolhimento é transformador. A energia que antes se esvaía na tentativa de consertar o que não dependia de você começa a voltar. Ela retorna devagar, como rios que retomam seu curso natural, depois de serem desviados por muito tempo. Você sente essa energia quando acorda com menos peso, quando respira com mais amplitude, quando percebes pequenos prazeres cotidianos que antes passavam despercebidos. Não é euforia, é presença. É estar em si de uma forma que não precisa de testemunhas. Enquanto isso, o narcisista experimenta o desespero sutil de não ser centro absoluto de um mundo. Ele tenta se convencer de que nada mudou, mas o corpo não acredita. O inconsciente registra o impacto da sua ausência e envia sinais que ele tenta calar. Insônia, irritação, impulsos de controle mais intensos. Ele pode até fingir indiferença, mas algo dentro dele sabe que perdeu o espelho que reforçava seu enredo. E essa perda reverbera, mesmo que nunca seja admitida em palavras. Você observa tudo de outra perspectiva, sem a necessidade de que o outro reconheça nada.
Descobre que sua cura já não depende de confissões alheias, nem de pedidos de perdão que talvez nunca venham. Ela depende do que você faz com o que viveu. Depende de como você se trata a partir de agora, das escolhas aparentemente pequenas que, somadas, constroem destinos. Essa percepção coloca o poder de volta em suas mãos, não como domínio sobre alguém, mas como capacidade de guiar a própria vida. Há um momento em que você sente compaixão pelo próprio passado. Olha para si de antes com ternura, vendo o quanto se esforçou para ser suficiente, para ser amado, para manter o que já estava ruindo. Essa ternura dissolve a autocrítica implacável e abre espaço para perdão interno. Você percebe que fez o melhor que sabia fazer com a consciência que tinha. E agora, com uma consciência mais ampla, você escolhe diferente. Não por vingança, mas por amor a si mesmo. O silêncio continua como professor discreto. Ele ensina que presença não é ruído, que amor não é captura, que cuidado não é controle. Ensina que relações verdadeiras suportam pausas, transformações, distâncias necessárias. Ele mostra que quem precisa gritar para existir teme desaparecer, enquanto quem aprende a habitar o próprio centro pode permanecer calado sem se perder. Esse aprendizado não vem em frases prontas, ele vem em sensação, em corpo, em respiração que se aprofunda sem esforço. Nesse ponto, você começa a se perguntar o que realmente quer daqui para frente. Essa pergunta, antes abafada pelo caos emocional, agora encontra espaço para ecoar. Não se trata mais de se moldar para caber no desejo alheio, mas de escutar com atenção o que sua alma pede. Ela não pede perfeição, pede coerência, pede caminhos que façam sentido internamente, mesmo que por fora pareçam estranhos ou incompreensíveis aos outros. O narcisista pode tentar retornar ainda, como um fantasma de uma história que insiste em mais um ato. Pode bater à porta com palavras decoradas, com promessas que soam melodiosas para feridas antigas. Mas você já atravessou regiões internas que o tornaram diferente. O silêncio que percorreu dentro de você reorganizou as peças, reposicionou as prioridades, revelou preços que não está mais disposto a pagar. E mesmo que a emoção vacile, há uma parte sua que permaneceu desperta, observando com clareza o que existe por trás dos discursos. Essa clareza não é fria. Ela carrega calor e humanidade. Você reconhece a dor do outro sem precisar se afogar nela. Reconhece as faltas dele sem torná-las suas responsabilidades. Aprende a amar sem se abandonar, a cuidar sem se perder, a se aproximar sem dissolver os próprios contornos. Esse estado não é constante, oscila, mas cada oscilação o deixa mais consciente do próprio eixo interno, que antes parecia inalcançável. E pouco a pouco você compreende o significado profundo do silêncio letal de que falava Jung. Não é letal porque destrói o outro, mas porque desmancha ilusões que já estavam condenadas a cair. Ele mata somente o que era falso, o que era sustentado por projeções e dependências inconscientes. O que é verdadeiro sobrevive ao silêncio. O que é verdadeiro cresce dentro dele. E essa distinção, que antes parecia nebulosa, agora começa a ficar nítida em sua experiência concreta. Há então um sentimento novo que ainda não tem nome. Não é euforia, não é alívio completo, não é tristeza pura. É uma mistura de maturidade e espanto, de luto e nascimento, de fim e começo coexistindo no mesmo espaço interno. Você percebe que está em transição, não mais preso ao passado, não ainda totalmente instalado no que virá. Esse entre-lugar que antes parecia insuportável torna-se um campo de possibilidades silenciosas. E é nesse campo que a verdadeira transformação acontece. Sem plateia, sem discursos grandiosos, sem testemunhas externas. Acontece no modo como você se olha ao acordar,
no modo como se trata quando erra, no modo como responde ao chamado de velhas repetições internas. Acontece quando escolhe permanecer consigo mesmo, mesmo quando o medo tenta conduzi-lo ao passado. Acontece quando reconhece que não precisa mais salvar ninguém para se sentir digno de existir. O silêncio permanece, não como ausência de vida, mas como espaço onde a vida real finalmente pode falar. Ele não exige pressa, não impõe metas. Apenas sustenta o processo que já está em andamento dentro de você. E você percebe que esta história ainda não chegou ao seu desfecho. Ela continua se escrevendo, palavra por palavra, gesto por gesto, no ponto exato onde seu inconsciente e sua consciência começaram a caminhar juntos, sem ruídos, rumo a algo que você ainda não consegue nomear, mas já consegue sentir. O silêncio continua trabalhando por baixo de tudo, como uma corrente subterrânea que muda o curso de um rio sem que a superfície perceba imediatamente. Há dias em que você ainda sente o chamado antigo, quase como uma nostalgia do caos, porque o corpo se acostumou a viver em alta voltagem emocional. Esse chamado não é amor, é memória. Memória do drama, do sobe e desce, das montanhas russas psíquicas que davam a ilusão de intensidade, quando na verdade eram apenas a repetição de uma ferida buscando se reconhecer. Você percebe isso com um espanto tranquilo. Não sente falta da pessoa, sente falta do papel que você acreditava precisar desempenhar. E aos poucos, essa percepção muda a forma como você se lembra de tudo. As cenas que antes pareciam romances épicos começam a revelar seus bastidores. Cansaço, desgaste, tentativas desesperadas de pertencer, repetições antigas de histórias que não começaram ali. Você percebe quanto de você estava em cada projeção, quanta expectativa, quanta fantasia de ser finalmente visto, escolhido, valorizado. Essa lucidez não traz culpa pesada, traz clareza. A clareza dói, mas liberta. É como retirar lentamente um espinho que o corpo aprendeu a contornar para continuar funcionando. No mundo interno do narcisista, o silêncio continua se expandindo como um quarto escuro que ninguém quer atravessar. Ele tenta encher o espaço com novos rostos, novos enredos, novos espelhos. Mas nada encaixa da mesma forma, porque não é você quem falta, é a capacidade de sustentar a própria imagem sem um outro que a confirme. Esse vazio é insuportável para quem construiu a identidade na superfície. O inconsciente sussurra verdades que o ego não suporta ouvir, e para calar esses sussurros, ele corre ainda mais para fora de si. Mas o silêncio viaja junto, como sombra. Você, por sua vez, começa a notar um detalhe importante. Não precisa mais lutar para ser compreendido. A necessidade de provar sua dor, de justificar suas escolhas, vai diminuindo aos poucos como uma febre que cede sem que você perceba o momento exato. Surge a compreensão de que nem todos podem perceber a profundidade do que você viveu. E está tudo bem. Há experiências que pertencem apenas a você e ao seu inconsciente, e é nesse território invisível que a verdadeira mudança acontece. Há momentos em que uma pequena lembrança desencadeia uma onda de emoções antigas. Uma frase, um lugar, um cheiro, tudo volta com força por alguns instantes e você sente o tremor por dentro. Antes, isso bastaria para arrastá-lo de volta. Agora, algo diferente acontece. Você sente, respira, atravessa. Não precisa reagir, não precisa correr para o passado para aliviar a ansiedade. Você aprende a ficar consigo mesmo em meio ao turbilhão. E esse permanecer é um dos sinais mais profundos de que algo essencial se reestruturou. O ensinamento de Jung se manifesta de forma viva na sua experiência. Aquilo que não foi consciente governava sua vida como destino. Agora, o que era destino começa a se tornar escolha. Não uma escolha fácil, heróica, cinematográfica,
mas uma escolha silenciosa, cotidiana, que se repete em pequenos gestos. Escolha de não responder. Escolha de não voltar. Escolha de não se abandonar para ser aceito. E cada uma dessas escolhas, aparentemente simples, reescreve circuitos internos que foram moldados por anos. O narcisista sente essa sua mudança sem conseguir explicar. Ele percebe que as antigas estratégias já não funcionam do mesmo jeito. A culpa não prende como antes. A sedução não hipnotiza. O ataque não desorganiza. Ele tenta aumentar o volume de tudo isso, intensificar o controle, dramatizar mais. Mas algo escapa. O fio que antes o ligava a você se rompeu em um lugar invisível e nenhuma encenação consegue alcançá-lo novamente. Isso o enfurece e o assusta, porque o obriga a se deparar com a própria falta de poder sobre aquilo que não está mais disponível. Você, internamente, começa a experimentar um novo tipo de silêncio. Não o silêncio tenso de quem espera uma reação, mas o silêncio pleno de quem não precisa mais produzir ruído para existir. Ele se manifesta quando você respira fundo sem pressa, quando sente o corpo menos encolhido, quando percebe que consegue ficar só sem que isso signifique abandono. Não é um estado permanente, mas é cada vez mais frequente. E quando ele chega, você sente como se algo antigo finalmente tivesse sido devolvido a você. Às vezes, esse processo é acompanhado de uma sensação estranha de vazio. Não o vazio que implora por preenchimento, mas um vazio como espaço novo. É o terreno aberto depois que uma casa antiga foi demolida. O costume faz você querer correr e construir algo imediatamente, preencher o espaço para não sentir a amplitude. Mas o inconsciente pede calma. Pede que você permaneça um pouco nesse campo aberto, que aprenda a habitar o espaço antes de querer ocupá-lo com novas histórias. Esse aprender a não preencher tudo é uma das maiores provas de maturidade psíquica. Nesse caminho, você começa a se perceber mais inteiro, não porque se tornou invulnerável, mas porque passou a se incluir nas próprias escolhas. Deixa de se oferecer como salvador. Deixa de aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. Deixa de se explicar para quem nunca teve a intenção real de compreender. E tudo isso acontece sem alarde, sem discurso de superação, sem precisar anunciar nada a ninguém. É uma revolução silenciosa acontecendo dentro de você. Para o narcisista, essa revolução é incompreensível. Ele busca brechas para retornar ao script antigo, tenta reativar gatilhos, reacender culpas, testar limites, mas descobre que algo essencial se perdeu. O acesso direto às suas feridas abertas. Elas não desapareceram, mas já não estão expostas para serem manipuladas. Agora, elas estão sob seus cuidados, e esse cuidado próprio retira do outro um poder que nunca deveria ter tido. É nesse ponto que o silêncio se mostra, de fato, letal para as dinâmicas de dominação. Você, ao perceber isso, sente uma mistura de força e delicadeza. Não há vontade de humilhar, nem de provar superioridade. Há apenas o reconhecimento de que o ciclo cumpriu sua função psicológica, por mais dolorosa que tenha sido. Ele trouxe à luz partes suas que precisavam ser vistas. Trouxe à consciência mecanismos que operavam no escuro. E agora, com essa nova consciência, você já não consegue se encaixar no antigo enredo sem trair a si mesmo. Ainda existem noites difíceis, lembranças insistentes, sonhos confusos. O inconsciente continua reorganizando imagens, símbolos, restos de história. Você acorda às vezes com sensações estranhas, como se tivesse atravessado um labirinto enquanto dormia. E é exatamente isso que está acontecendo. Parte desse processo não é intelectual. Ele acontece nas profundezas, na linguagem dos símbolos, nas imagens oníricas que Jung tanto estudou. A mente não compreende tudo, mas o psiquismo sabe o que faz.
Com o tempo, você percebe que não foi o silêncio que destruiu o narcisista. O silêncio apenas removeu o cenário onde ele podia atuar sem limites. O que se desmancha nele é o confronto com a própria sombra, com o vazio interno que sempre esteve lá e que agora não pode mais ser preenchido com sua presença. Essa percepção tira de você o peso de se sentir responsável por suas reações. Cada um precisa lidar com sua própria psique, e você decidiu finalmente lidar com a sua. E é aqui que algo profundo se revela, ainda que você não ponha em palavras. O silêncio que você escolheu fora é o mesmo que sempre pediu para existir dentro. Um silêncio que não é ausência, mas espaço. Espaço para sentir, para pensar, para existir sem ser usado como palco alheio. Esse espaço se amplia a cada dia, e quanto mais ele se amplia, mais você percebe que a história com o narcisista foi apenas a porta de entrada para uma jornada maior, a jornada de voltar para si. Essa jornada continua, sem pressa, sem conclusão forçada, como um rio que segue encontrando seu caminho, mesmo quando o leito muda de forma. Você percebe que não precisa saber o final para caminhar. Basta o passo seguinte, o gesto seguinte, a escolha seguinte. E cada escolha em favor de si mesmo reforça a nova estrutura que está sendo construída internamente, tijolo invisível por tijolo invisível, até que um dia você se dê conta de que já habita um lugar que antes parecia impossível. A própria vida, vivida por inteiro, e não como reflexo de ninguém. Há um instante, quase imperceptível, em que você percebe que nada volta exatamente para o lugar de antes. Como uma paisagem depois de uma tempestade, tudo parece semelhante e, ao mesmo tempo, irreconhecivelmente novo. O silêncio atravessou cada fresta da alma e o que permanece agora não é vazio, é espaço. Espaço para que algo seu respire sem pedir permissão, para que partes esquecidas de você voltem devagar à própria casa. A jornada não se encerra aqui. Ela apenas muda de nome dentro de você. As imagens que surgiram, as sombras que se revelaram, as feridas que pulsaram em segredo, continuam a trabalhar em um plano que a mente racional não controla. É como se o inconsciente tivesse acendido uma lanterna em um quarto antigo, e mesmo que a luz se apague por um instante, você já conhece o contorno das coisas. Não há como desver o que foi visto. Não há como se desouvir. O silêncio não leva nada embora. Ele devolve tudo para o lugar a que pertence. Talvez você perceba agora que o desaparecimento nunca foi fuga. Foi nascimento. Foi o gesto invisível de se recolher para dentro e dali permitir que a vida começasse a se reorganizar a partir do centro. Há uma dignidade tranquila nesse movimento, uma coragem que não grita, mas que permanece, latente, firme, inegável. O que parecia perda se revela como recuperação do que sempre foi seu e foi deixado pelo caminho sem que você percebesse. O narcisista, as memórias, os papéis que você desempenhou, tudo isso se torna símbolo e não sentença. Você não é mais prisioneiro das histórias que viveu. É o guardião do significado que escolhe dar a elas. E é nesse ponto que a transformação se revela silenciosa e profunda, quando a dor deixa de ser prisão e se torna linguagem, quando o que antes o quebrava passa a apontar um caminho de retorno a si. Nada disso é barulhento, mas tudo é real. O silêncio permanece como um companheiro discreto, não mais ameaçador, mas cúmplice. Ele lembra que não é preciso preencher todos os espaços, nem responder a todas as chamadas, nem sustentar todos os enredos. Ele ensina que a alma precisa de pausas para se escutar, de noites para sonhar, de vazios para criar. E enquanto você o reconhece, uma sensação nova o atravessa. Você já não teme o silêncio, você o habita. As perguntas que ficaram sem resposta não são falhas do caminho, são portais ainda abertos.
Elas continuam a viver em você como sementes que germinam no tempo certo, em estações que o ego não controla. Quem você se torna quando para de se explicar? Onde mora sua força quando ninguém aplaude? O que nasce em você quando a plateia se vai? Essas perguntas não exigem urgência, pedem profundidade. Você pode sentir agora um eco suave, como o rastro de um sonho que insiste em permanecer mesmo depois de acordar. É a parte de você que reconheceu algo essencial, mesmo sem saber nomear. Uma parte que compreendeu, na linguagem da alma, que o silêncio letal não destrói pessoas. Ele destrói ilusões. E quando as ilusões caem, o que sobra é o encontro com aquilo que é verdadeiro, ainda que desajeitado, ainda que imperfeito, ainda que humano demais. Talvez, daqui a alguns dias, ao olhar para algo simples, você se lembre deste momento sem saber porquê. Uma frase, um gesto, um cheiro, e esse conteúdo retornará como um sussurro interno, lembrando que existe um lugar em você que ninguém controla, que ninguém invade, que ninguém manipula. Um lugar que estava em silêncio e agora começou a falar na sua própria língua. Esse é o legado invisível desta travessia. E se há uma verdade que pode ser deixada aqui, é esta. Não é o barulho do mundo que desperta a alma, é o silêncio que finalmente ousamos habitar. A vida não se impõe apenas nos grandes eventos, ela se revela em pequenos atos de fidelidade a si mesmo. Quando você respeita seus limites, quando escolhe a própria paz, quando solta o que já terminou, você responde a um chamado antigo que sempre esteve aí, esperando pelo seu sim. Às vezes, o gesto mais revolucionário é simplesmente permanecer consigo. Se algo dentro de você se moveu, mesmo que de forma sutil, permita que continue se movendo. Se este conteúdo tocou, abriu, inquietou ou acolheu, deixe esse fluxo seguir. Compartilhe, comente, deixe sua marca aqui, não como obrigação, mas como continuação do que foi despertado. Inscreva-se para permanecer nessa conversa silenciosa que acontece muito além das palavras. Porque o caminho não termina neste vídeo. Ele começa exatamente onde você se escuta, em silêncio, pela primeira vez.